Prontinho. Gravação iniciada. Ainda tem algumas pessoas entrando aqui na sala. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos dar continuidade na aula de ontem, tá bom? Quem não pôde estar na aula de ontem ao vivo, espero que tenha tido acesso através do link que eu disponibilizei, tá? Se não, peço por gentileza que dê uma olhadinha lá, tá? Na verdade, essa aula de agora, continuação da aula de ontem, diz respeito a endereçamento de rede, tá? E a forma que nós vamos utilizar para exemplificar isso aí, a ferramenta que nós estamos utilizando é a ferramenta chamada Cisco PEC 3, tá? Para quem se interessar, ela também está disponível na plataforma para baixar. Essa é a versão 6.3, mas eu posso colocar o link para você baixar diretamente, né, lá no grupo, tá bom? É uma ferramenta excelente. Ela nos ajuda a entender a dinâmica no que diz respeito à formatação de redes, quando se trata de endereçamento, de subnetagem de rede, que é a subdivisão de rede, né? De roteamento, tá? A formatação topológica da rede, né? O que é isso? É entender a topologia. O que é a topologia? A topologia ou o arranjo topológico de uma rede de computadores nada mais é do que a distribuição dos equipamentos e a formatação com que do jeito, né, que cada um vai ficar dentro de um ambiente, tá? Por exemplo, nós sabemos que a formatação lá no IFAP, ela segue um padrão, né? Pelo menos assim, ela tenta seguir, tá? Digamos assim, no escopo, no projeto, ela tenta seguir um padrão de árvore. O que seria esse padrão de árvore? Essa formatação topológica lá no IFAP e outras redes também. Elas praticamente trabalham dessa forma. Elas vão concentrando, tá, os pequenos equipamentos de rede, tá bom? Do jeito que tá aqui, tá lindinho, né? Tudo bem. Hoje eu não estou muito inspirado, não, tá? E aí, esses equipamentos de rede, eles vão afunilando, digamos assim. Quando eles estão lá na ponta, são equipamentos do tipo celular, notebook, os computadores de bancada, os computadores do laboratório. Só que eles, como eu falei na aula de ontem, recapitulando, eles não existe condição alguma de cada um levar o seu próprio cabeamento e fazer uma ligação direta, uma ligação dedicada, tá? Até o modem principal que vai dar acesso à internet. Isso eu estou falando no nosso ambiente, tá bom? No nosso ambiente lá do IFAP. Entendam esse desenho aqui, perdão se eu não tiver muito disponível aí para desenhar. Vou colocar aqui nuvem, tá? Vocês já entendem que esse aqui está simbolizando aí a internet, tá bom? E aí o que acontece? Existe um camarada que ele tem acesso à internet, só ele, é um equipamento só, tá bom? Esse equipamento geralmente é o roteador em seguida do modem, quem vai fazer essa modulação ou essa conversão do sinal digital para o sinal analógico, né? Daí também não estou levando em consideração se está sendo feita ligação externa através de fibra ótica ou de cabo coaxial, né? Ou de cabo UTP, não estamos falando do cabeamento em si, mas somente da ligação, tá bom? Da conexão, do chamado enlace de rede. Igual como acontece na sua casa, acontece em qualquer lugar. A diferença é o tamanho, é a disposição dos equipamentos, é a quantidade de equipamentos, é a distribuição dos equipamentos, a distribuição em cada departamento. No caso do IFAP, o raciocínio com a estrutura do IFAP e a estrutura da sua casa é o mesmo. A diferença é que lá nós vamos precisar de mais serviços rodando, tá? De mais serviços rodando na rede local, de que o servidor tenha mais serviços disponíveis instalados no servidor local,
diferente da sua casa, diferente da minha casa, de um ambiente doméstico. Mas o raciocínio é o mesmo. Eu vou ter um único equipamento interligado diretamente com a internet, e esse equipamento é quem vai começar a distribuir isso para dentro de casa ou para dentro de uma rede de grande porte ou de médio porte. Tá? Entendam que o raciocínio é o mesmo. Igualmente nós falamos ontem, você pode mudar a interface. O que é a interface? A interface nada mais é do que algo ou alguma coisa, alguém ou algum objeto ou algum dispositivo que está intermediando uma conversa, tá? Um intérprete. Então, eu falo língua humana, você que é o operador do computador fala língua humana. O computador, obviamente, fala uma linguagem de máquina. Então, para que você consiga operar o computador, você precisa de uma interface. Essa interface, ela é o sistema operacional. E ele vai se apresentar para você através dos seus ícones, tá? Dos seus botões, né? Do seu sistema de cores, da variação de cores. No caso do sistema operacional Windows, Linux, cada um tem a sua formatação de janela, tá? Se você for visualizar o browser do Google Chrome enquanto browser, navegador de internet, você vai ver que os botões estão dispersos em locais diferentes do que o Mozilla, do que o Opera, né, do que o Mint. Então isso é a interface, mas todos eles têm um único objetivo e dispõem praticamente das mesmas configurações, porque o que ele quer fazer? O que esse equipamento, não, perdão, o que esse software quer fazer? Ele quer disponibilizar a melhor experiência na navegação, tá? Para você conectar sites, enfim. E aí o que acontece? Entenda que, independente do sistema operacional que você está utilizando, a única coisa que vai alterar é a interface, é a forma como o sistema se apresenta para você enquanto operador, mas o raciocínio é o mesmo, as configurações são a mesma. Para você ter um equipamento, pode ser um notebook, pode ser um celular, tá? Pode ser um tablet, pode ser uma máquina de lavar roupa, uma geladeira, enfim. Para você conectar na internet, você vai precisar desses parâmetros que nós já estamos vendo, tá? Primeiramente vai ser o IP, né? Vou colocar aqui endereço IP, tá? O segundo vai ser a máscara de subrede, máscara tem acento, tá? Ainda tem um S aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu apagar isso aqui. Ficou legal não? Peraí, é máscara de subrede. Máscara de subrede, bom, ficou bonitinho agora, né? Finge que tá escrito máscara aqui, tá bom? O terceiro parâmetro, que inclusive é o mais importante, né? É o gateway, tá? Vocês também vão visualizar, quando vocês estiverem mais familiarizados na configuração de equipamentos de rede, vocês podem ver algo como gateway padrão, tá? Vai ser a mesma coisa, gateway padrão, enfim, a mesma coisa, tá? Esse camarada aqui, inclusive, ele é o mais importante no que diz respeito a uma interligação com uma rede externa, tá? Se você não tiver a figura do gateway na sua casa configurado lá no roteador que o seu provedor de acesso à internet, né, o seu ISP, configurou, se você não tiver a figura do gateway, você vai ter apenas os seus computadores conversando entre eles. Seu celular com a sua televisão, se quiser trocar algum tipo de arquivo, compartilhar algum recurso. Mas a partir do momento que você insere a presença aí do gateway através de um endereço também, tá? Aí você começa a fazer conexão com quem está lá fora, com a rede externa, com a internet, tá bom? Aí entra um outro camarada também chamado DNS. Esse cara também é extremamente importante. Pessoal, esses parâmetros que eu estou listando aqui, todos eles se apresentam em forma de número, utilizando a mesma formatação do endereço IPv4 que nós estamos conversando desde o início do módulo, tá bom? Estamos trabalhando com o endereçamento IPv4 e esse IPv4 ele vai se apresentar para você
de várias maneiras. A primeira é o próprio IP do computador, como sendo o endereço do computador. Todo computador precisa de um endereço. Falamos sobre isso ontem. Assim como sua casa precisa de um endereço, todo computador, para ser enxergado e para enxergar outros computadores na rede, pode ser uma rede local, pode ser a rede externa, precisa de um endereço, tá? Endereço IP, tá bom? Só que o endereço só não faz verão. O endereço sozinho não adianta. Ele apenas tem o endereço dele, só isso. Ele precisa se conectar com alguém. E para se conectar com alguém, ele precisa formar redes, tá? Pequenas redes e pequenas redes e pequenas redes. E essas pequenas redes vão formar redes maiores. Daqui a pouco nós vemos aí redes WAN, como por exemplo a própria internet, tá bom? Então, o que acontece? Eu preciso de alguns parâmetros que esse mesmo IPv4 vai me disponibilizar. O primeiro dele é o próprio IP do computador, tá? O segundo é a máscara de subrede, tá? O terceiro é o gateway padrão e o quarto é o DNS. São esses três parâmetros básicos para que o meu computador não só consiga conversar com a minha rede aqui dentro de casa, como também possa interagir com a rede lá fora, no caso, a internet. Beleza? Então, o que acontece? Dentro de uma estrutura básica, simples de rede, pode acontecer na sua casa, pode acontecer lá no IFAP, como eu falei. A única diferença é a quantidade de computadores e a estrutura que eles vão formar, só isso. Mas todos os elementos estão presentes aqui em casa, aí na sua casa e lá numa rede do porte da estrutura do IFAP, tá bom? Então, o que acontece? Entenda como sendo dessa forma aqui. Sempre vai existir um único camarada, um único elemento que vai obter a comunicação diretamente. Ele vai ser a porta de entrada e a porta de saída, tá? Da rede em si, tá bom? Se eu quiser obter comunicação daqui de casa, lá com os computadores do IFAP, vai ter um camarada que vai me dar esse acesso, tá bom? Por mais que eu queira, não sei, acessar remotamente o computador número 10 do laboratório 2, tá? Eu não vou conseguir acessar diretamente esse camarada, não tem como. Por mais que eu use um acesso remoto através de um software específico, mas as mensagens vão passar obrigatoriamente pelo único equipamento que está dando acesso à internet para os computadores que estão lá no IFAP, tá bom? Esse camarada, no nosso exemplo, no exemplo que nós estamos utilizando, dentro desse ambiente de simulador de rede, que é o Cisco PEC 3, e nas nossas aulas, esse camarada está sendo o roteador, tá bom? Nós não estamos trabalhando com o conceito de modem, tá? De modulação e demodulação de sinal digital para sinal analógico. Nós estamos apenas trabalhando com o conceito de roteador. Então, todo roteador que nós inserirmos aqui no nosso ambiente, ele vai fazer o papel de gateway. O que é gateway? Gateway vem de gate, tá bom? Gate significa portão, tá? Então, esse parâmetro, esse elemento que nós configuramos em cada computador, tá? Todos os computadores da rede que estão disponíveis em uma rede específica tem que ter configurado nele, não é somente uma vez só em um único equipamento na rede, não. Todos os computadores têm que estar configurado lá nas configurações de rede, dependendo do sistema operacional, num local específico aqui, tá? Cada um tem a sua interface. Tem que ter o gateway configurado para que ele possa acessar a internet, a rede externa, tá bom? Então, no nosso exemplo, no exemplo que nós estamos utilizando, que nós vamos utilizar na aula de hoje, vai ser o roteador. O roteador vai ser o camarada que vai nos dar acesso ou vai fazer com que as redes possam se comunicar. Redes com um endereço diferente possam obter comunicação, possam conversar entre si
através da figura do gateway e do quem vai exercer esse papel vai ser o roteador, tá bom? Nós vimos alguns endereços de rede ontem e nós vamos ver outros hoje. Perdão, outros não, nós vamos aplicar hoje, tá bom? A forma mais simples de fazer isso é fazer com que duas redes distintas obtenham comunicação entre si, para que vocês entendam de fato como que se dá o raciocínio, né? A configuração básica. Você pode falar assim, vai aparecer exatamente dessa forma quando eu for configurar uma rede? Não, não vai. Mas o porquê que não vai? Por conta, como eu falei, por conta de cada interface, de cada programa, de cada aplicativo, de cada aplicação. Mas a configuração, os parâmetros configurados são os mesmos, tá? Eu vou colocar aqui e depois a gente vai conversar mais um pouquinho enquanto eu estiver configurando aqui, tá bom? Essa ferramenta, Cisco PEC3, ela me disponibiliza uma gama de equipamentos. Esses equipamentos, eles existem mesmo, tá? Eles existem, eles são da empresa Cisco, que fabrica roteadores, tá? E eles são exatamente do jeitinho que aparece aqui, tá bom? Embora, obviamente, né, não faça jus aí a parte 3D, né, digamos assim, do equipamento, da imagem, mas exatamente do jeitinho que o equipamento se apresenta de forma real, tá bom? E aí nós temos vários roteadores disponíveis. O mais simples de todos é esse camarada aqui, tá? É o roteador modelo 1841, tá bom? Nós não vamos nos ater muito a esses elementos do simulador. O que eu quero que vocês entendam é o que nós vamos fazer, tá? A forma que nós vamos configurá-los, tá bom? Então, esse camarada aqui, ele possui duas interfaces de rede. O que é uma interface de rede? Uma placa de rede, só isso, tá? Você consegue chegar em qualquer lugar e pedir a senha do Wi-Fi e começar a conectar no Wi-Fi do outro camarada lá, do seu vizinho, sei lá de quem, porque o seu celular tem uma placa de rede instalada nele, tá? Então ela vai obter comunicação com a rede que está disponível. Nesse caso aqui, existem roteadores e cada roteador tem uma quantidade X de placas de rede. Por que mais de uma? Porque ele tem que fazer justamente o papel de roteamento. O que é roteamento? Roteamento é você chavear. É chegar alguma coisa para mim e eu saber para onde enviar, tá? Chegou uma mensagem para mim e eu estou conversando com mais 10 pessoas e toda mensagem que chega até mim eu sei exatamente para quem endereçar, tá? É como se fosse ali um dispositivo meio que do correio, tá? Toda mensagem que chega para mim com origem e destino, eu sei de onde veio e para onde está indo, eu só faço endereçar. Eu vou fazendo esse chaveamento, tá? Então esse aí é o princípio básico do funcionamento do roteador. É só isso? Não, vai muito mais além disso. Mas, por hora, vamos ficar com essa informação. Beleza? Para fazer jus aqui ao nosso exemplo, eu vou pegar um roteador, o mais simples que tem, vou usar ele aqui duas vezes. Por quê? Porque eu vou criar duas redes distintas, tá? Vou criar aqui a rede A e a rede B, beleza? Não, vou chamar de rede 1, tá? Rede 1 e rede 2, beleza? O que acontece agora? Eu vou criar um endereço IP para cada uma dessas redes. Eu posso criar, sei lá, o bel prazer? Posso, perfeitamente. Por quê? Primeiramente porque esse ambiente é simulado, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas, se eu tivesse iniciando uma configuração do zero, lá no IFAP, por exemplo, eu iria padronizar da maneira com que eu achasse mais interessante, baseado na quantidade de computadores que tem, a demanda de computador, tá? Na quantidade de computadores que deveria obedecer ali a situação do ambiente, tá? A configuração do ambiente. Vamos chamar esse cara aqui de roteador 2 e esse aqui de roteador 1. Beleza? Rede 1, roteador 1, rede 2, roteador 2. Aqui está router, mas entenda como sendo roteador, tá bom? Aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar alguns elementos aqui, só para a gente ter uma noção básica, tá? De como a rede vai se
organizando, tá? No que diz respeito à topologia física de rede, tá bom? Nós temos aí o roteador, tá? Ele é o camarada que vai ter o primeiro contato com a rede externa, tá? Ele que vai ter o contato com outra rede, com uma, sei lá, uma rede qualquer aí, e ele também tem que ter o contato com a rede, com a sua própria rede, a chamada rede interna, tá? Ou a rede local, tá bom? Então nós temos duas redes locais, a rede 1 e a rede 2, tá? Cada rede vai ter o seu próprio roteador, o seu switch, e eu vou colocar aqui só para simbolizar, para a gente não gastar tanto tempo assim colocando equipamentos. PC1, chamar isso aqui de PC2, tá? PC2, rede 1, tá? Vou colocar aqui só dois computadores, PC1, rede 1, beleza? Switch 1. Pronto, switch 1, switch rede 1. Ok? Então vamos lá. Aqui eu coloco switch rede 2 e vou inserir mais dois computadores aqui e vamos já fazer a ligação entre eles, tá bom? Aqui vai ser PC1, só que da rede 2, e aqui vai ser o PC2 da rede 2, beleza? Vamos ver se a gente já conseguiu aqui raciocinar. Roteador 1, roteador 2, tá? Isso tudo aqui é rede 1, isso tudo aqui é rede 1, isso aqui é rede 2, tá? Vamos fazer a ligação dos equipamentos, que é para a gente começar a entender melhor aí esse desenho, tá bom? Pessoal, óbvio, é claro que a ligação não é simples assim no ambiente real, tá? Eu preciso entender a padronização da configuração, não, da conectorização de cabeamento, preciso entender qual o cabo que eu vou utilizar, qual o tipo de configuração nas pontas em cada conector que eu vou fazer, tá? Então, no ambiente simulado, obviamente, a gente não vai se deparar com esse tipo de problema para resolver. Mas, como eu falei, eu quero que vocês peguem pelo menos o raciocínio da configuração e da forma com que cada rede se comunica, né? Com cada rede distinta se comunica, obtém comunicação entre elas através do endereçamento. Beleza? Aí o que acontece? Eu tenho aqui também que fazer a interligação entre o roteador e o switch, tá bom? O switch, mais uma vez, é o elemento concentrador de cabo, tá bom? Então é ele quem sempre vai dar, é ele quem sempre vai fazer a conexão de todos os elementos da rede. Todo elemento da rede que tem um cabeamento para poder utilizar esse cabo para ter acesso à sua própria rede, vai fazer a interligação através do switch. O switch quem vai ser responsável por isso, tá bom? Aqui, galera, é o seguinte, na rede 1, nós vamos utilizar um endereço. E o endereço que nós vamos utilizar na rede 1 vai ser o endereço 92.68.1.0, tá bom? Na rede 2, nós vamos usar o endereço 92.68.2.0, ok? Tá? Por que 0 no final? Porque 0 é o início de tudo, o início da rede, tá? Toda rede, claro, estou falando de uma forma padrão, como eu falei ontem, tudo em redes é passível de configuração. Nós obedecemos regras, alguns padrões, tá? Mas se alguém, sei lá, quiser configurar de uma forma aí toda estranha, que não condiz com as normas técnicas, vai funcionar. Vai funcionar por quê? Porque o computador ele vai enxergar a fiação, o fio de cobre e a interligação que está sendo feita ali, tá? Se obedecer o mínimo de padrão possível entre dois equipamentos de rede e os dois obtiverem comunicação, pronto, eu consigo fazer os dois conversarem na rede, tá? Só que na prática não é isso que acontece. No mundo real não é assim que acontece, tá? Eu preciso fazer com que
o meu projeto seja entendido por outro técnico de rede, tá? Por outro analista de rede, né? Por outro gerenciador de rede, enfim. E para isso eu preciso adotar os padrões que são obedecidos. Padrões de endereçamento, né? Padrões de topologia física, padrões de topologia lógica e assim sucessivamente. Tá bom? Então, ou seja, quando eu vou iniciar um endereçamento em uma rede qualquer, o normal é que a gente sempre utilize o primeiro, que a gente sempre use o primeiro número, que é o 0, vai de 0 até 255, lembra? Nós falamos na aula passada que cada octeto desse aqui, tá? Vai de 0 até 255 e o 0 é sim um endereço e ele está disponível, tá? Só que o que acontece? Eu deixo ele para simbolizar a minha rede. Ele, claro, ele tem uma importância bem maior que essa, mas eu utilizo ele para iniciar a rede. Iniciei a rede com o endereço final 0, tá bom? O que eu vou fazer? No primeiro computador, eu vou colocar o primeiro endereço que está disponível, fora, obviamente, o que eu já estou utilizando como sendo o início da rede, a demarcação da rede, que é o 0. Então, ou seja, para o primeiro computador, eu vou iniciar com o endereçamento IP 192.68.1, perdão, 192.68.1. Por que 192.68.1? Lembra da aula passada? Nós estamos trabalhando com o endereçamento classe C. O endereçamento classe C, para que os computadores obtenham comunicação entre si, eles têm que obedecer o seguinte padrão, tá? A seguinte regra: os 3 primeiros octetos têm que ser idênticos, tá? Os 3 primeiros octetos têm que ser idênticos. Se eu fizer alguma configuração e eu acabe deixando um ou outro octeto diferente, esse camarada vai ficar isolado. Ou eu ajeito isso aí, ou eu coloco um outro equipamento que vai fazer essa comunicação com esse equipamento que ficou fora da rede. Claro, se esse for o meu objetivo, tá bom? Na normalidade é assim, é dessa forma que nós estamos fazendo agora, tá bom? Eu tenho apenas um switch e uma quantidade X de computadores que precisam obter comunicação entre si. Só isso. É só isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os 3 primeiros octetos idênticos em todos os computadores. Eu só vou mudar o último número, tá? O último número. Qual que vai ser? Qual vai ser o número? Vai ser o número eu que vou decidir. Eu estou formatando, então eu que vou decidir. Obviamente, por uma questão de organização, de lógica, é o primeiro computador que eu estou configurando na rede, eu vou colocar então o último número sendo o número 1, ok? Então o primeiro computador vai obedecer o seguinte endereço, 192.68.1.1, beleza? Pessoal, eu estou olhando ali, não sei se eu estou ficando vesgo aí, mas é que eu estou com 2 câmeras aqui, eu nem sei para qual olhar. Aqui uma eu estou gravando e a outra eu estou querendo olhar para vocês aí, tá bom? Mas bora lá. Aí a máscara de subrede, mais uma vez, lembram da aula de ontem? Ou busca lá as aulas que estão disponíveis falando de endereçamento de rede lá na plataforma. Endereçamento de rede padrão classe C, a máscara obedece essa formatação aqui, tá? 255.255.255.0, tá bom? O gateway, nós não vamos configurar nesse exato momento. Nós vamos configurar em cada computador, mas não agora. Não agora. Aguarda mais um pouquinho aí. Por enquanto, eu preciso que apenas esses 2 computadores estejam conversando. Só isso. Por enquanto, é só isso. Tá? Então, nós vamos utilizar o endereço 92.68.1.1 para o primeiro computador. Tá? E o segundo computador, nós vamos apenas mudar o último número. Então, ele vai ficar um 92.68.1.2. Só isso. É só isso. Tá? Se eu estivesse configurando 2 computadores aqui físicos, eu iria estar fazendo a mesma coisa. Ia no
nas configurações de rede de cada computador, de cada placa de rede, de cada computador, e iria configurar dessa mesma maneira, tá bom? Por isso que eu digo, as interfaces mudam, mas a configuração é a mesma, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Então agora o que a gente tem? A gente tem nada mais, nada menos que dois computadores dividindo o mesmo equipamento switch, tá? Lembra do switch? Aquele camarada que está lá na sala de aula de vocês, lá naquele armário de telecomunicação grudado na parede lá. Ele que concentra todos os computadores que estão no laboratório. Beleza? E aí o que acontece? Eu tenho dois computadores agora e esses dois computadores eles estão obtendo comunicação entre si. Tá? A maneira com que a gente consegue visualizar isso aí aqui nesse simulador é dessa forma aqui, tá? Sucesso. Origem PC1 da rede 1 para o PC2 da rede 1 também. Status, sucesso. Ok? Então nós tivemos aqui, ó. Não, esse aqui. Esses dois camaradas aqui, tá? Coloquei os dois configurei os dois, o endereço IP no PC1, o endereço IP no PC2, e os dois agora estão conversando perfeitamente. Beleza? Então bora lá. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa, só que agora na rede 2, tá bom? Só que observe que a rede 2, ela também adota o mesmo raciocínio de padrão de classe C, de endereçamento classe C, tá? Só que agora ela muda o terceiro octeto. Ao invés de ser o 92.68.1, ela é o 92.68.2, tá? Só isso aí já me leva a perceber que se trata de uma outra rede, tá bom? Então, bora lá. Eu venho aqui no PC1 da rede 2 e vou configurá-lo da maneira com que nós estamos formatando a rede 2, o 92.68.2, tá? Como esse é o primeiro computador que eu estou configurando, eu vou colocar a mesma coisa que eu fiz lá nos computadores da rede 1, tá? Primeiro computador, 1 no final. A máscara é a mesma. Vamos utilizar a mesma máscara em todos os nossos exemplos, tá bom? Aí o que eu faço? Eu venho no PC 2, dessa rede 2, lá na aba aqui desktop, configuração de IP, e vou usar o mesmo raciocínio da configuração que nós utilizamos lá na rede 1, só que trocando o terceiro octeto para 2. Então ficou assim. O computador 1 da rede 2 ficou com o endereço 9268.2.1. E o computador 2 da rede 2 ficou com o endereço 9268.2.2, tá? Então essa foi a configuração que ficou em cada computador da rede 2. Vamos ver se eles de fato obtêm comunicação perfeitamente também, tá bom? Então, coloquei aqui os dois fiz uma simulação, né, como se fosse um tráfego de mensagens aí entre os dois computadores. E o PC da rede 1 com o PC1 da rede 2 com o PC2 da rede 2 também tiveram sucesso na comunicação entre si, tá? Não é esse o nosso único objetivo aqui na aula de hoje. O nosso objetivo é criar duas redes simples, com dois computadores em cada uma, tá? E cada rede com o seu respectivo roteador, e que essas redes possam se comunicar, tá? Obter comunicação entre si, mesmo sendo endereços diferentes, que é o que acontece no mundo real. É isso que acontece. Em casa eu tenho um endereço, no IFAP existe um outro endereço, na casa de vocês existe um outro endereço, e por mais que eles se assemelhem, mas é outra coisa, são outros elementos, é outro endereçamento, é outra rede. E a comunicação que acontece entre nós se dá por via de roteamento, tá? Seja dentro da mesma rede, no caso do mesmo ISP, né? Seja fora do estado, fora do país. Então nós temos comunicação com os nossos equipamentos, seja um simples celular com um notebook, ou um tablet, ou um computador, não sei.
mas eu tenho endereço de rede, perdão, eu tenho endereço IP para todos e eu preciso que eles obtenham comunicação com outros computadores que estão lá fora, tá? E isso se dá através de roteamento, tá bom? É esse entendimento que eu quero que vocês tenham, beleza? Então vamos lá. Nós pegamos aqui dois roteadores simples, o mais básico disponível nesse simulador, tá? E colocamos os dois aí para encabeçar as suas respectivas redes, a rede 1 e a rede 2, tá bom? E, obviamente, os dois vão ter que obter comunicação entre si. É óbvio, senão eles não vão conseguir fazer com que as mensagens sejam trafegadas entre as duas redes, tá bom? E para eles obterem comunicação entre si e fazer com que as duas redes se enxerguem, obviamente eles têm que ter interface disponível para isso. Se eu quero conversar com você e conversar com uma outra pessoa, né? É claro que na prática, como nós somos humanos, nós vamos ter aí o nosso entendimento, obviamente. Mas se eu quero conversar, se eu quero obter esse contato com você e o contato com outra pessoa, obviamente eu vou ter que ter dois canais de comunicação, tá? Então, ou seja, no raciocínio aqui em cada roteador, é exatamente a mesma coisa que acontece. Se eu tivesse uma outra rede aqui, eu teria que ter mais uma interface, tá? Se eu tivesse uma outra rede, se eu quisesse estabelecer uma outra rede aqui, eu teria que ter mais uns computadores aqui, obviamente, formando uma terceira rede, e mais uma interface, tá? Com a sua bolinha aqui, interligando essa outra rede, tá, com esse roteador. Aqui é a mesma coisa, se eu quisesse colocar uma outra rede aqui, também eu teria que fazer a mesma coisa, tá? Então, ou seja, para cada rede, uma interface disponível do roteador que está sendo utilizado nessa rede, tá bom? Como não é o nosso exemplo são duas redes bem básicas, bem simples, cada uma com seu endereço de rede, seus computadores aí simbolizando sei lá, quantos computadores poderiam ter nessa rede, em cada rede, tá bom? O que acontece agora, galera? Nós precisamos fazer o seguinte, a gente precisa entender que, a gente precisa entender que essa rede aqui, tá? Essa rede aqui, ela está isolada. Ela está isolada, mas ela quer obter comunicação com os computadores que estão fora dela, tá? E a única forma que ela consegue, que ela tem para obter essa comunicação é através do único equipamento que obtém comunicação com quem está do lado de fora, tá? Quem é a porta de entrada e a porta de saída das mensagens. E esse camarada, ele possui uma ligação física, é um cabo mesmo de rede que está chegando até lá. Aonde? Bem aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho os computadores interligados, concentrados. Aqui eu podia ter 40, 50, 100 computadores aqui. Obviamente esse switch não ia aguentar, que ele só possui 24 portas. Eu teria que distribuir isso aí em mais switches. Mas eu poderia sim ter 100, 200 computadores aqui nessa rede perfeitamente, tá? Poderia ter do endereço 9268.1.1 até o 9268.1.200. Poderia ter, é claro que eu não vou encher de computador aqui no nosso simulador, que não vai fazer sentido para gente, só para a gente entender o raciocínio. Mas exatamente a mesma coisa aconteceria se eu tivesse 50, 100 computadores aqui disponíveis nessa rede, tá? A única coisa que ia acontecer é que ia ter que ter mais endereços disponíveis, só isso. Mas o raciocínio é o mesmo. Todos eles iam se comunicar com seus respectivos switches e cada switch ia ter que obter comunicação com um roteador para poder fazer com que essa rede, né, pudesse conversar com quem está do lado de fora, tá? E esse roteador, ele tem uma interface de rede. E como toda interface de rede, também tem que ter um endereço de rede, tá? Então é simples assim. Esse camarada aqui, eu conectei nesse computador ele tinha duas interfaces disponíveis, a Fast Ethernet 0/0 e a 1/0. Não se atentem para esses números agora, nem para essa nomenclatura aí da interface. Mais uma vez, eu só quero que vocês entendam o raciocínio. Eu usei uma interface para conectar a rede local, que é a rede 1, e a outra para obter comunicação com outro roteador. Foi isso que eu fiz,
tá bom? E, obviamente, como eu usei duas interfaces, eu vou ter que colocar um endereço IP em cada interface. A primeira que nós vamos utilizar, a primeira interface que nós vamos configurar é essa aqui, tá? Essa aqui, por quê? Porque é ela quem obtém comunicação com os roteadores da rede 1, tá bom? Então, vamos lá. Eu venho aqui, eu sei exatamente qual foi a interface que eu coloquei, então eu venho aqui na configuração dela, tá bom? Isso eu quero que vocês prestem atenção, não no momento da configuração aqui, da formatação, mas no raciocínio, tá? Essa rede, vamos nos ater, mais uma vez, ao endereço de rede, que é esse cara aqui, ó, tá bom? Então, todo e qualquer elemento que esteja configurado nessa rede tem que obedecer esse padrão que nós estipulamos, o 92.68.1, tá? O último endereço vai ser a identificação do equipamento que vai estar sendo configurado. Mas os três primeiros octetos tem que ter o 92.68.1. É obrigatório isso aí, senão ele não vai fazer parte da mesma rede. No caso, a rede 1. Tá bom? Então, nós vamos lá. 92.68.1. Bacana. Qual o último número que eu coloco aqui? Eu sei que no computador 1 eu coloquei o número 1. No computador 2 eu botei o número 2, mas no roteador, tá? Eu coloco qual? Pessoal, eu posso colocar qualquer número. Qualquer um. O 3, o 4, o 5, o 200. Só que por uma questão de organização, a gente sempre procura colocar o primeiro ou o último disponível. Por quê? O primeiro ou o último? Porque eu sei que se eu colocar o primeiro, 9268.1.1, do 2 para frente, eu vou disponibilizar para computadores, servidores e assim sucessivamente. Se eu colocar o último, eu sei que eu vou colocar o 92.68.1.254, 253 para baixo eu tenho disponível, até o 1. É só uma questão de organização, mais nada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um 92.68.1.254 para ser o endereço desse roteador aqui, dessa rede, tá bom? Então, se eu quisesse colocar 253 computadores aqui, eu poderia perfeitamente, nesse exemplo que nós estamos fazendo, tá? Sem nenhum tipo de servidor, sem nada, só computador. Poderia fazer perfeitamente, e o 254 e o endereço com o final 254 estaria disponível para o nosso roteador, que é quem vai nos dar acesso à rede externa, tá? A internet, a rede vizinha, enfim, tá? Nesse nosso exemplo, nesse nosso simulador, há necessidade de eu clicar bem aqui nesse quadradinho aqui, on, para ele ligar, tá bom? Percebe que agora ele ficou verdinho, né? A interface aqui na parte do switch vai já ficar verdinho também. Eu espero que quem esteja vendo pelo celular não esteja tendo nenhuma dificuldade, né? Ao ponto de não conseguir compreender. O máximo de zoom que eu consigo aplicar é esse, tá? Me perdoem por isso se vocês não tiverem tendo uma clareza assim no que diz respeito à visualização. Mas vamos lá, vamos tentar fazer direitinho, e qualquer coisa vocês podem perguntar. Vamos lá? Então, o que acontece agora? Para a gente não se perder, eu vou identificar aqui os elementos, tá bom? Nesse PC1, nós colocamos o endereço 92.68.1.1. Foi isso que nós fizemos, tá? Aqui, nós colocamos o endereço 92.68.1.2, bem aqui, no PC2. Beleza? Bem aqui nessa interface, bem aqui do roteador, nós colocamos o endereço 9268.1.254. Só para organizar, tá, galera? Bem aqui, ó, nessa interfacezinha aqui. Beleza? Nessa interface bem aqui. Tá? Pronto. Tá, e qual que eu vou colocar aqui? Qual o endereço que eu vou colocar desse outro lado aqui, nessa interface que está com a bolinha vermelha ainda? Calma, vamos chegar lá. Nós vamos colocar, o endereço que nós vamos colocar nessa bolinha é quase o mesmo que nós vamos colocar nessa outra bolinha aqui.
eles vão obedecer um outro padrão, tá? Nós vamos chegar lá. Primeiro nós vamos endereçar essa outra aqui agora, ó, tá? Da rede 2. A interface do roteador 2, que obtém comunicação com a sua própria rede, no caso, a rede 2. Beleza? Vamos lá. O raciocínio que nós vamos utilizar é o mesmo. Eu vou lá na placa de rede do roteador 2, que está obtendo comunicação com o switch 2, com os computadores da rede 2, e vou usar o padrão que nós estabelecemos, o padrão de IP que nós estabelecemos para a rede 2, que é o 9268.2. Beleza? E aí eu posso usar o mesmo raciocínio que eu usei na rede 1, colocar o último endereço disponível no roteador. Só que, por que não vai ser exatamente o mesmo IP? Porque obedece um padrão diferente. A rede 2 é o 9268.1, perdão, a rede 1 é o 9268.1 e na rede 2 é o 9268.2. Bem simples, né? E o roteador da rede 2 é o 92.68.2.254, tá bom? Já liguei aqui também e ele já esverdeou aqui, ó, tá? A comunicação entre o roteador e o switch já foi estabelecida, tá bom? Perfeito. Vamos ver se os computadores conseguem obter comunicação com o seu próprio roteador. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui nesse... Vou fazer de outro jeito diferente, tá? Vou fazer da maneira com que nós faríamos se nós estivéssemos configurando de fato um computador de verdade, tá? Clico aqui no computador, tá? Venho aqui no prompt de comando dele. O que é esse prompt de comando? É esse aqui, ó. Quando eu clico aqui no meu... Esse aqui é o meu computador mesmo, tá? Essa tela preta que vocês estão vendo é do meu próprio computador, tá? Ela ficou tão preta que saiu tudo. Espera aí, que vocês sumiram daqui na minha frente. Cadê? Pronto, tá aqui. Tá? Creio que vocês estão conseguindo visualizar. Quem puder dar um ok aí no chat, eu agradeço. Beleza? Pronto. Vamos lá. Então, essa tela preta aqui do roteador do simulador, tá? É semelhante ao prompt de comando do Windows, que é o que nós temos mesmo no nosso próprio sistema operacional. Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Eu cliquei aqui nesse PC1 da rede 2, tá? E eu já estou no PC1. O meu IP é o IP do PC do computador que eu abri aqui, tá? Do qual eu abri as configurações, tá bom? Eu vou usar uma ferramenta muito utilizada em redes, tá? Bem simples, mas bem utilizada. É uma ferramenta chamada Ping, tá? O que ela faz? Você pode inclusive testar na sua casa depois disso aí. Essa ferramenta, eu abri a configuração de um computador, eu digito a ferramenta Ping, tá? Através do comando que leva o nome da ferramenta, o comando também é ping, dou um espaço e eu coloco qualquer endereço IP, qualquer endereço IP. Pode ser um site, inclusive, você pode digitar na sua casa e abrir o prompt de comando e digitar ping, espaço, google.com.br ou ifap.edu.br. Você pode fazer isso. E qual a resposta que eu vou obter? A resposta que eu vou obter são várias, tá? Dá para tirar muita coisa daí dessa ferramenta. Só que o que nos interessa para esse momento é saber se o endereço que eu estou querendo obter comunicação, se ele está online, tá? Então o que eu vou colocar aqui não é o meu próprio IP, é o IP do outro. Se eu estou no computador 1, eu vou colocar o IP do computador 2, que é o 9268.2.2, tá? Digito Enter e verifico, não sei se está aparecendo de forma legível para vocês aí, principalmente para aqueles que estão visualizando pelo celular, acredito, mas eu obtive 4 respostas. O que significa isso? Ele mandou 4 pacotes e toda vez que ele mandou um pacote, ele recebeu uma resposta positiva. Ou seja, eu estou dentro da configuração de um computador
querendo saber se o outro está online, tá? Se o outro está disponível na rede, através da ferramenta ping. Digito ping, espaço, o IP do outro computador, tá? Aí o que você quer saber? Você quer saber se, sei lá, se o AVA está disponível. Você tentou navegar, não tá navegando, não está conseguindo, né? Eu acredito que isso aconteceu, inclusive, na última aula presencial, que nós estávamos utilizando o AVA, né, para ler a nossa apostila, para fazer a atividade, né? E se eu não me engano, eu acho que ele caiu, né, nessa hora aí. E foi isso que aconteceu. O que nós fizemos para saber se de fato o AVA estava disponível? Nós fomos no primeiro computador lá do laboratório, digitamos a ferramenta, digitamos o comando ping, tá? Demos um espaço e colocamos ead.ifap.edu.br. Foi isso que nós fizemos. E digitamos e clicamos em Enter. Nesse exato momento, o EAD, o domínio EAD, que é o que nós utilizamos para postar o material, né, para a turma de vocês, está disponível, está tranquilo. Não foi o que aconteceu lá na última aula que nós tivemos presencial. Ele caiu, né, a internet estava navegando perfeitamente, estava funcionando perfeitamente, mas o site ead.ifap.edu.br não estava disponível. Então nós utilizamos essa ferramenta e constatamos que de fato ele não estava mais disponível naquele momento. Beleza? Então, ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse mesmo computador aqui no nosso simulador, abrir o prompt de comando de novo, digitar a ferramenta ping de novo, só que agora eu vou colocar o endereço do roteador. Qual foi o endereço do roteador da rede 2? O 92.68.2.254. Tá? Digito Enter e vejo que ele também está disponível perfeitamente. Então nós fizemos essa ligação aqui, configuramos a interface do roteador e constatamos que realmente a configuração está correta das interfaces e a comunicação entre essa rede, né? Cadê? A comunicação entre os computadores dessa rede está funcionando perfeitamente. E essa aqui também a gente já fez. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa criar uma outra rede para que esses dois camaradas aqui obtenham comunicação entre si. Beleza? Eles obtendo comunicação entre si, eles vão fazer com que as redes conversem. Beleza? Como assim obter comunicação entre si se eu já fiz aqui uma ligação entre eles? Eu só fiz o cabeamento. Eu só fiz a parte do cabeamento, configurei as interfaces. Agora eu vou fazer a configuração mesmo, tá? O que eu vou fazer? Clico aqui no roteador 1 e vou na interface que eu usei para obter comunicação com o outro roteador, tá? A primeira interface que eu configurei desse roteador foi a interface que está ligada no switch. Agora eu vou configurar a interface que está ligada no outro roteador. Beleza? Pessoal, aqui é o seguinte. Aqui nós vamos ter que criar uma outra rede. Uma outra rede que não tem nada a ver com as duas redes que nós já criamos. Tá? Posso criar qualquer uma? Posso, perfeitamente. Né? Na sua casa você pode fazer isso. Na empresa que você trabalha você pode fazer isso. Obviamente que você... a não ser que você seja o primeiro a configurar, né? Não existe computador, não existe rede, não existe nada e você está implementando. Aí sim, aí beleza. Agora, se você pegar um projeto em andamento, você tem que obedecer o padrão que já foi estipulado no endereçamento de rede do órgão, né? Da empresa, da escola, enfim. Então, bora lá. 192.68, vou colocar o número 100. Só porque eu quero. 192.68.100, só isso. Pode fazer perfeitamente. Podia colocar um endereço 10.0.0. Podia, perfeitamente. Tá? É só uma questão de padronização e usar a lógica para organizar essa quantidade de números aí. Então vamos usar o 92.68.100. Esse vai ser o prefixo da rede. O 92.68.100. Nós vamos colocar dos dois lados. A diferença é que eu vou usar um número no quarto octeto e no outro, do outro lado, eu vou usar um outro número no quarto octeto. Só isso. Mas o raciocínio é o mesmo. Os 3 primeiros octetos, para os dois obterem comunicação entre si, tem que ser idênticos. Então nós vamos colocar o 92.68.100.1 desse lado
tá? E do outro lado, nós vamos colocar o endereço 92.68.100.2. Ok? Pronto, agora todas as bolinhas aqui estão verdes, perfeitamente, tá? Pessoal, todas as configurações, todas as interfaces de todos os equipamentos que nós colocamos aqui nessa nossa simulação está perfeito, tá? Tá tranquilo. 192.68.2.254, já coloquei aqui, tá? Bem aqui, beleza? E aqui colocamos o endereço 92.68.100.2 e aqui foi o endereço 92.68.100.1. Aqui, desse aqui e aqui, ó. Tá? Então foi isso que nós fizemos. Apenas as configurações das interfaces. Para a gente finalizar, nós vamos criar agora uma tabelinha de roteamento. É bem simples, uma vez que são só duas redes, só dois computadores. Então nós vamos apenas criar uma rota de ida e outra de volta. Tá? É assim que acontece na vida real. Todo roteador que está configurado para obter comunicação entre duas ou mais redes, ele precisa saber o endereço IP de cada rede que ele vai se comunicar. Senão ele não consegue estabelecer uma rota, tá? Ele não consegue estabelecer um caminho para que as mensagens sejam trafegadas. Eu não vejo isso em lugar nenhum. É claro, você só quer saber de saber a senha do Wi-Fi, só isso. Você, enquanto operador, o que te interessa é qual é a senha do Wi-Fi? Pronto, beleza, vou mandar uma mensagem aqui para minha mãe, que está lá em Portugal. É só isso que você quer saber. Você, enquanto operador, é só isso que você quer e que você precisa saber. Não interessa, o restante não interessa. Mas enquanto gerenciador, enquanto analista de rede, tá? Enquanto administrador de rede, você precisa entender isso que nós estamos conversando, que é o básico, que é só a parte de endereçamento, só isso, tá? Aí vem mais umas outras coisas. Dentro de tabela de roteamento vem protocolo de roteamento estático, protocolo dinâmico, né? E mais uma série de coisas aí. Vamos lá. Pessoal, aqui nesse nosso exemplo, tá? Mais simples possível, nós criamos apenas duas redezinhas, tá? E nós vamos agora fazer com que elas se comuniquem através dos seus respectivos roteadores, criando uma rota para cada uma, tá? Uma rota para fazer com que os equipamentos dessa rede possam se comunicar, tá? Falando igual um paraense, né? Se comunicar daqui para cá e vice-versa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar é massa. Clicar aqui no roteador 1, tá? E agora, ao invés de eu ir configurar as interfaces, coisa que eu já fiz, então não preciso mais fazer. O que eu vou fazer? Eu vou configurar a tabela de roteamento. Eu vou criar uma rota. Quando eu faço a inserção de uma rota dentro de um roteador, eu tenho que fazer com que ele enxergue a rede, tá? Nenhum roteador enxerga diretamente o computador. Ele enxerga a rede, tá? Ele enxerga a rede e ele traça um caminho para chegar até lá. É só isso, tá? Eu, com o meu computador aqui, com o seu computador na sua casa, você obtém comunicação não diretamente com o computador lá do, sei lá, do seu pai, da sua mãe, né? Não sei aonde, do seu amigo, enfim. Lá num outro estado, vocês não conversam diretamente de computador para computador. Passa pelas redes. Os roteadores é quem faz essa comunicação, tá bom? Então os roteadores, eles querem saber do endereço da rede, beleza? Se eu estou no roteador 1 e eu quero saber qual a rede que eu preciso fazer com que esse cara obtenha comunicação, aí eu uso o mesmo princípio do ping. Eu uso a ferramenta ping dentro de um computador usando o endereço de outro. Eu quero saber se o outro está disponível, se o outro está online. É a mesma coisa aqui. Eu já estou no roteador 1. As configurações que eu vou colocar no roteador 1 são as características da rede 2.
E as configurações que eu vou colocar no roteador 2 são as características da rede 1, tá? Para que eles possam obter comunicação entre si. Beleza? O que ele está perguntando aqui para mim? Primeiro parâmetro que ele pergunta é network. Quem que é network? É rede. E qual que é a rede? A rede 2. Qual é o endereço IP da rede 2? É o 92.68.2.0. Isso aí foi o que a gente estipulou. Bem aqui, ó, logo no início. Primeira coisa que nós fizemos, criamos um endereço de rede para cada rede. A rede 1 é o 9268.1.0 e a rede 2 é o 9268.2.0. Foi isso que nós fizemos e é exatamente essa configuração que nós vamos utilizar agora, tá? A máscara é a mesma, tá? A máscara, não se atentem, eu não sei nem se vai dar tempo da gente falar de máscara, tá? Durante todo o período que a gente estiver conversando. Mas vamos lá. A máscara é a mesma, 255.255.255.0. Máscara de subrede é um outro universo aí, bem complexo. Vamos lá. Aí, galera, o que acontece? Entenda o que eu falei. Eu estou dentro de um roteador configurando ele. A única coisa que ele me pede é com qual rede você quer obter comunicação? Com aquela lá. Tá, beleza. Quer ir por onde? Por esse IP. É isso que ele pergunta. E qual é o IP? Tá? Nós estivéssemos em sala de aula, eu ia perguntar para vocês. Aqui não. Qual é o IP aqui mesmo, de forma física, tá? Observando o nosso layout, a formatação que nós fizemos. Qual é o IP que está fazendo com que esse camarada tenha acesso a essa rede? É esse cara bem aqui, ó. É esse IP bem aqui, nessa bolinha aqui, ó. É o IP 192.68.100.2, tá? 192.68.100.2. Ok? Eu estou no roteador 1. Ele me perguntou para qual rede você quer ir. Eu quero ir para a rede 192.68.2.0. Qual a máscara dela? 255.255.255.0. Beleza. Quem que vai te levar até lá? Quem vai me levar até lá é o IP 92.68.100.2. Beleza. Adiciona a rota. Adicionou. Só isso. Só isso. É só isso que ele me pergunta. É só isso que eu preciso configurar nesse camarada aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar essa janela e vou lá para o outro camarada. Tá? Pessoal, não sei se foi impressão minha, mas não sei se eu ouvi um barulhinho de alguém levantando a mão aí, mas eu não consigo visualizar já que eu estou compartilhando a tela. Então, qualquer coisa, você dá um grito aí, se precisar falar alguma coisa, tá? Bora lá. O que eu vou fazer agora? Eu configurei o roteador 1, agora eu vou configurar o roteador 2. No roteador 1, eu tracei uma rota para a rede 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no roteador 2 e traçar uma rota para a rede 1. Tá? Cliquei no roteador 2. Vou lá novamente nas configurações de roteamento estático e vou traçar uma rota agora de volta. Mesma coisa, eu estou no roteador 2. O que ele pergunta? Você quer ir para qual rede? Para a rede 1, macho. Eu já estou aqui na 2, eu quero saber da rede 1. 192.68.1.0. Ah, beleza. Qual a máscara dela? A máscara dela é a mesma que a gente está utilizando, 255.255.255.0. Bacana. Quem que vai te deixar até lá? Quem vai me levar até lá é esse cara bem aqui, ó. Presta atenção. Vai ser esse cara aqui, esse IP aqui, ó. 192.68.100.2. Perdão. Ponto 2 não, né? Eu coloquei errado aqui. Aqui é ponto 1. É ponto 1. Vamos já organizar isso aí, tá? Mas eu só digitei errado aqui na nossa área de trabalho. O roteador tá certo. 92.168.100.1. Beleza? Deixa eu até mudar aqui para a gente não criar uma confusão na nossa mente. Tá? Beleza. Então, o que foi que ele fez? O que foi que nós fizemos aqui? Nós configuramos esse cara para obter comunicação com esse cara, tá? Através das suas próprias interfaces de rede. Beleza? Aqui o que foi que ele me perguntou? Deixa eu abrir de novo aqui que a gente se perdeu lá por conta do meu erro de digitação aqui. Foi que ele perguntou para mim. Eu estou no roteador 2. Você quer chegar aonde? Quero chegar na rede 1. Qual o IP dela? 9268.1.0. Beleza. Qual a máscara? 255.255.255.0. Bacana. Quem que vai te deixar até lá?
Quem vai me deixar até lá é esse cara bem aqui, o 92.68.100.1. Lembra que quando nós fizemos a configuração no roteador 1, quem fez com que o roteador 1 enxergasse a rede 2 foi esse camarada aqui, tá? Esse aqui, tá? Agora, quando eu tracei a rota de volta, foi esse cara aqui que já deu acesso, entendeu? Então, ou seja, pensa assim, eu estou no laboratório 1, eu quero obter comunicação com o laboratório 2, e somente uma pessoa pode me dar acesso, o professor que está no laboratório 2. Não é o que está no 1, o que está no 1 está lá dentro, está comigo, tá tendo o mesmo acesso que eu. Eu quero alguém que esteja lá, tá? Obtendo comunicação com quem está lá. É por isso que nós fomos no roteador 1, colocamos as configurações do 2. Fomos no roteador 2, colocamos as configurações do 1. Beleza? E isso acontece em todo e qualquer lugar, não é só no nosso ambiente aqui, tá? Mais uma vez, beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a configuração dos computadores agora com os seus respectivos gateways, beleza? Essa é a parte mais simples que tem. É mais difícil entender o conceito de gateway do que configurar, tá? O gateway de cada computador nada mais é do que o endereço IP do seu próprio roteador, beleza? Quem é o gateway do computador 1 aqui da rede 1? O IP do roteador 1. Quem é o gateway dos dois computadores da rede 2? O IP do roteador 2, só isso. Qual é o IP do roteador 1? 9268.1.254. É esse cara que eu vou colocar em todos os computadores da rede 1, beleza? O 92.68.1.254. Aí agora eu vou lá para os computadores da rede 2, tá? Quem é o gateway da rede 2? O roteador da rede 2. Qual é o IP dele? O 92.68.2.254. Beleza? Só isso. Só isso. É muito número repetido, né? Mas o raciocínio é simples. Quando a gente compreende, é tranquilo. A gente fala, meu Deus, bater cabeça com isso. Tinha que fazer, não? Uma hora dessa. Quando você entende, se torna até chato. Bora lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa cartinha aqui, tá? Esse envelopezinho que vai simular um tráfego de mensagem entre esse computador, o computador 2 da rede 2, lá para o computador 2 da rede 1. Perceba que a primeira mensagem que foi trafegada deu uma falha, tá? Isso ele está ainda obtendo comunicação, tá? Agora a terceira foi sucesso. Vou apagar aqui e mostrar para vocês. Foi o que eu fiz. Peguei esse envelopinho aqui, coloquei aqui no computador 2 da rede 2, levei lá para o computador 2 da rede 1, beleza? Passando pelos seus respectivos roteadores. Vou até fazer isso aqui, ó. Tá? Não, deixa eu... Aqui, tá. Peguei aqui para cá, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai enviar uma mensagem do roteador, perdão, do computador 2 da rede 2 lá para o computador 2 da rede 1, passando pelo switch, passando pelo roteador, tá? Passou pelo roteador 2, passou pelo roteador 1, vai chegar até no switch 1, tá? E por fim chegar no PC destino, beleza? O que ele vai fazer? Vai mandar uma mensagem de volta dizendo, beleza, comunicação aqui tá tudo certinho, tá? É só isso, pessoal. Esse aqui é uma simulação básica, simples, bem simples. Só que, como eu disse, o raciocínio é o mesmo para toda e qualquer configuração de rede, de endereçamento, né, de tabela de roteamento, de roteador. Esse aí esse é o raciocínio. É esse. O que muda são as interfaces, são as configurações, são essas mudanças básicas. Tá vendo? Aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês aqui. Sucesso, tá? Source, né? Fonte, PC2 da rede 2 para o PC2 da rede 1, tá? Sucesso. Beleza? Então, galera, pronto.
para hoje era isso, tá? Esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Mais uma vez, por mais que nós tivéssemos tido aula de forma presencial, nada que eu esteja falando nas aulas presenciais que já não estejam na plataforma, tá bom? Entendam que é um módulo EAD, então nós vamos dar prioridade para as aulas que já estão disponíveis lá. O que vai ser cobrado nas atividades avaliativas já estão disponíveis na plataforma Campus, ead.ifap.edu.br/campus, tá bom? É só localizar lá a sua turma e o nosso componente curricular, beleza? Alguma dúvida, galera? Hoje nós fomos até 15 para as 9, né? Alguma dúvida? Vocês estão dormindo, né? Tô sabendo. Vou tirar aqui minha apresentação. Vamos lá. Rapaz, com a voz enjoada igual a minha, vocês não iam conseguir dormir, não. Aí eu vou dizer que esse sono tá muito pesado. Não é possível. Tá bom? Então vamos lá, tio. Beleza? Ah, não, é pra cá. Eu vejo vocês nessa tela, mas é pra cá, né? Então, já vou finalizar aqui a gravação, tá?